A nossa intenção é explorar e refletir acerca do futuro na humanidade da Terra, trazendo algumas questões, como esses grilhões kármicos e cósmicos, né? Como a gente coloca algumas vezes, né? Mas a nossa introdução será justamente para frear algumas questões mais de crenças, né? Para ver se a gente consegue entender o significado cultural, o significado, não o significado real, o verdadeiro, porque isso não existe, né? As palavras, as expressões, elas vão mudando os seus significados ao longo das épocas e ao longo dos contextos sociais em que se encontram, mas a importância do social no nosso equilíbrio e na nossa busca por essa nova terra, né? Então, de forma inicial, a gente traz o cuidado e o preparo aqui justamente desse necessário cuidado com a significação das palavras e as noções culturais, justamente porque o contexto cultural, ele traz significados profundos, palavras que nós conhecemos aqui, ou a forma que nós pensamos e tentamos utilizar em determinado contexto, em outro é o inverso, né? Então, se em um determinado sistema, vamos dizer, espiritualista, nós pensamos o próximo a partir de nós mesmos, certo? Aqui estou dando um exemplo simples. Então, eu começo a respeitar meu próximo, começo a olhar de forma mais compassiva, né? Ou de forma mais equilibradora em relação às outras pessoas, porque eu entendo que elas são extensões de mim mesmo. Em outras culturas, é o pensamento inverso. Em outras culturas, o que acontece? Eu só sou o que sou, ou eu só existo por causa dos outros. Então, se não fossem todos aqueles outros, eu não estaria aqui na condição que eu estou hoje. Então, não é que os outros sejam uma extensão de mim, mas eu, que nesse momento atual, eu sou o resultado, sou produto da interação com todos os outros. Então, eu só existo por causa das outras pessoas, certo? Agora, uma cultura pensa de uma forma, outra cultura pensa de outra. As duas se complementam. A espiritualidade, é como a gente sempre lembra, ela é agregadora, né? Os sistemas humanos que trabalham focados com a espiritualidade ou com os seres multidimensionais, eles não pensam em segregações, não pensam em destruições de formas vãs, né? Ou de forma vil, mas elas pensam que justamente não é nem numa justa posição de fatores, é numa aglutinação. Então, nessas aglutinações, nós vamos começando a perceber os entrelaçamentos entre as diferentes formas de pensar. Ultimamente, os estudos que tratam acerca das barreiras humanas e das criações de fronteiras, eles são bem profícuos em relação a determinar fatores que estabelecem as diferenças. E algo marcante, ultimamente, é justamente nós aprendermos a conviver com as diferenças. Se nós pensamos em traços de respeito, em traços de manifestação do Espírito Divino aqui no planeta Terra, né, trazendo uma conotação um pouco de religiosidade para a manifestação dessa essência humana, da essência primordial, vamos dizer assim, do princípio inteligente, aqui manifestado de forma condensada no planeta Terra. Os seres extraterrestres, os seres ufológicos, eles vêm em conformações completamente diferentes também. E a gente fica tentando entender e compreender aquilo. Seres felinos, né? Seres que parecem os insetoides, ou até mesmo alguns que trazem as marcas dos cefalópodes e tantos outras formas e conformações sempre diferentes, mas são sistemas que não se anulam, pelo contrário, sistemas que não se sobrepõem, mas sistemas que agregam, né? E de forma agregadora, eles têm sempre trazido esse cuidado
com o enxergar de forma respeitosa todas as coisas. Então, nós encontramos a noção de evolução, que a gente vai trabalhar um pouquinho no próximo slide, né? Justamente os grilhões cósmicos. Isso aqui a gente trouxe de forma interessante, justamente porque a gente queria falar muitas vezes dos nossos aprisionamentos em relações a crenças. Então, muitas vezes nós trazemos referenciais kármicos que nós pensamos que são a destinação do modo de agir, do modo de viver aqui no planeta Terra. Então, por exemplo, se eu estou sentindo uma dor nesse momento, eu tenho que sentir a dor porque em algum momento eu fui o causador dessa dor e eu tenho que sentir ela até o final. E as doutrinas do karma, as doutrinas que pregam a lei de causa e efeito de forma geral a todos, elas não são assim tão fatalistas, vamos dizer. Pelo contrário, né? O karma, ele não estabelece uma fatalidade. É um sistema de investigação, de análise, que promove o autoconhecimento. Mas não quer dizer que a gente tem que ficar preso naqueles sistemas. Se a gente sente a dor, se a gente sente uma frustração, não quer dizer que a gente tenha que se manter nesses baixos sistemas, nessas baixas frequências e vibrações. Existe a sabedoria antiga, e aqui eu trago um pouco de Paramahansa e Yogananda, que ele fala que a ignorância é o grande opositor da caminhada para Deus, né? Então, quando a gente se baseia num sistema que não promove o desdobramento dos nossos estudos, da nossa forma de pensar, de estabelecer um senso crítico, então nós ficamos aprisionados em sistemas de crença sem meditar ou sem encontrar uma razão, um porquê atrás daquilo. Então, quando a gente... E é tanto que quando a gente vai ver o sistema hindu, o hinduísmo, o karma, ele não é nem o fator mais importante, é o moksha, né? É justamente libertar-se da roda, né? Da roda de encarnações, da chamada samsara lá. Então, esse moksha, essa libertação, em outros sistemas, pode chegar no samadhi também, né? É justamente a superação desses grilhões, não esperando queimar o karma, né? Como muitas vezes a gente fala, mas existem meios de superar, né? A mudança de vibração, algo que a Ana estava falando agora na palestra anterior, foi muito, muito importante, justamente o encontro do propósito divino com o propósito de vida. Isso aí é um grande fator de superação kármica mesmo, de superação desses grilhões. Então, não é simplesmente sofrer de forma eterna, né? Como se a gente tivesse fadado a isso. Mas é compreender, é viver na verdadeira vontade. O que é essa verdadeira vontade, né? Então, muitos esotéricos com S, eles já trazem isso há séculos, a expressão da verdadeira vontade. O que é essa verdadeira vontade, né? Então, de forma simples, de forma mais substantiva aqui, nós trazemos uma simples provocação. O que é que faz seu olho brilhar quando você fala sobre aquilo? O que é que deixa seu olho brilhando? Essa é sua verdadeira vontade. A verdadeira vontade é o encontro do propósito divino. Quando nós alinhamos a nossa vida, quando nós chegamos no nosso propósito de vida, ao propósito divino, que é a nossa verdadeira vontade, então nós superamos esses grilhões e nós começamos a viver de forma mais integralizada com a espiritualidade. Então, por exemplo, se uma pessoa ela ama o reencontro, aquilo para ela é algo extremamente significativo, ver o reencontro das pessoas, as pessoas se reencontrando, os filhos se reencontrando com os pais quando retornam de uma guerra, os pais abraçando aqueles filhos naquele momento. Todo aquele sistema de reencontro pode causar um sentimento extremamente benéfico em alguém.
Então, aquilo pode ser de forma mais verdadeira, a verdadeira vontade daquele espírito, promover o reencontro. Então, na sua vida, o seu propósito de vida, aliado ao propósito divino, nessa verdadeira vontade de promover o reencontro das pessoas, ela vai trabalhar com aquilo. Então, ela vai trabalhar em sistemas que promovam imigrações, em sistemas que permitam as pessoas manterem contatos, em sistemas que vão em busca de pessoas perdidas, certo? Essas pessoas que vivem disso, elas muitas vezes estão trabalhando com a sua verdadeira vontade. Claro que que existem muitas dificuldades no caminho, né? Porque nós vivemos no mundo da contradição aqui no planeta Terra. Então, a gente muitas vezes vem relembrar esses fatores justamente para promover como é que eu posso alinhar o meu propósito com o meu espírito, né, com o meu ser. Então, a sabedoria iorubá africana, ela ensina muito isso, e nós lembramos sempre das mensagens do mestre Ashman, que nós devemos procurar os saberes ancestrais, né? A gente trouxe até aqui um pouco à frente. Procurem os saberes ancestrais, e nesses saberes existe uma grande divindade. Nós todos possuímos uma grande divindade, né? Que é a divindade pessoal, a nossa divindade pessoal. Não é uma divindade terceira, não é outra coisa que é implantada, mas é aquela que rege todos os fatores da nossa existência material aqui na Terra, né? Então, essa divindade pessoal, ela deve ser sempre evocada, trazida para a sua vida, porque ela é a destinadora de todas as circunstâncias que você precisa para poder simplesmente superar esses grilhões. Não é viver de forma autômata ou robotizada aqui nesse sistema, mas viver de forma consciente, de forma que sua cabeça, né, de forma que ela esteja sempre consciente, alinhada a essa verdadeira vontade. Então, nós percebemos que várias culturas trabalham sistemas semelhantes, né? Se não podemos dizer que são iguais, mas muitas vezes se encontram e são semelhantes. Então, nós temos os propósitos, nós temos as verdadeiras vontades, nós temos a divindade pessoal que rege a nossa existência e que determina e sabe todas as coisas que a gente precisa para encarar todas as situações aqui. E todos os outros seres, sejam aqueles seres que já viveram aqui na Terra e hoje nos orientam, sejam seres que vêm de outros sistemas, eles trabalham de forma integrada com essa nossa divindade pessoal. Repare que nós falamos divindade, a palavra propositalmente, para mostrarmos que nós todos possuímos essa divindade pessoal. Se estamos habitando uma região de forma extremamente condensada aqui no universo, né, que é a existência, a vida aqui no planeta Terra, se nós estamos extremamente condensados, muitas vezes, ou no mais das vezes, né, se não todas, a divindade pessoal parece ser outro ser. Isso é interessante, né? Muitas vezes nós, em processos meditativos, em processos de expansão de consciência, nos encontramos com um ser. No começo, muitas vezes, nós não sabemos o que é aquilo que está acontecendo, né? Sentimos, muitas vezes, energias que parecem surreais, né? Mas essa divindade pessoal, esse ser cósmico, que agora está extremamente limitado pelas situações existenciais aqui no planeta, ele simplesmente se mostra como se fosse outro ser, mas que na realidade somos nós. Só que como nós estamos tão condensados, aquilo parece um ser completamente surreal. Muitas vezes nós, inclusive, confundimos eles com outros espíritos, com outros seres, e por aí vai, né? Como a gente quiser chamar, com outras existências extrafísicas, né? Então, isso é importantíssimo, porque isso é fundamental para a gente compreender a nossa caminhada e a nossa jornada. Então, não precisamos, quando nós pensamos em sistemas reencarnacionistas, não precisamos estar preocupados com o que nós iremos fazer lá no futuro, quando nós reencarnarmos na humanidade futura.
porque em alguma escala, aquele futuro já está acontecendo agora. Só que nós estamos tão condensados que a nossa divindade, ela também está limitada ao nosso cérebro físico, né? E muitas vezes não conseguimos acessar de forma imediata e levamos a vida inteira para poder ir juntando todas as peças que nos são recomendadas. E o nosso condensamento aqui no planeta Terra é algo tão forte, né? Algo tão severo para o aprendizado, planeta escola, né? Que muitas vezes nós saímos do corpo físico, né? Isso além do sono, mas já no além-túmulo, após a morte do corpo carnal, e nós continuamos vivendo como se fôssemos essas pessoas que estavam naquele ciclo encarnatório aqui na Terra. Então, isso é muito interessante, isso é muito vívido, justamente para mostrar como é importante nós casarmos hoje, né, agora, o nosso propósito de vida com o nosso propósito divino, que é a verdadeira vontade, é a escolha e a determinação do nosso próprio ser interior. Alguns chamam de eu superior, eu sou, mas muitas vezes trazendo dessa forma, nós podemos perceber que quando Jesus falava, né, sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais, é porque ele queria dizer que todos nós somos iguais e somos também essa divindade. Hoje não conseguimos acessar por causa das nossas limitações físicas, mas aquele ser que parece outro, que é nós mesmos, pode ser evocado a qualquer momento. Isso foi algo interessante, né, de a gente perceber, porque Pai Damião, ele escreve em códigos o tempo todo também. Ele fala dessas formas, dessas situações, e que nos trazem grandes reflexões, né? Então, aqui também é uma fala de Pai Damião, nesse ponto 4, né? A Terra hoje está no sistema semelhante a um grande útero, a fazer a gestação e parindo os seres da nova era. Justamente algo semelhante a quando nós vimos as modificações ocorridas no planeta Terra após os eventos de Atlântida, né? E quando a humanidade passou para outras conformações aqui na Terra, após os grandes afundamentos, né? E os grandes cataclismas geológicos. Justamente é algo semelhante que está acontecendo hoje. Só que nós estamos falando do ponto de vista espiritual. Não estamos trazendo nenhuma abordagem de destruição coletiva do planeta, né? Isso aí não fica a nosso encargo, né? Mas aos grandes responsáveis pelas diretrizes do nosso sistema. E uma informação também muito importante é justamente esse período que nós estamos em equilíbrio mental, porque a partir de 2032, a humanidade residente planetária será colocada perante diretrizes e aprendizados para além desse planeta. Então, Pai Damião, lá no livro Bênção Vovô, ele nos traz isso de uma forma bem importante, né? A partir de 2032. Ele não está dizendo o que acontecerá, mas ele está dizendo que nós estamos em preparação mental para galgar novos sistemas de aprendizado. São os novos níveis conscienciais que nós teremos maiores contatos daqui para frente, né? Então, o que seria evolução? Então, quando a gente vai lá na ciência, né, vamos ver a origem da palavra evolução. Então, a biologia define a evolução, né, lá em A Origem das Espécies, né, a origem de Charles Darwin, como a descendência com modificação. A descendência com modificação. Através da seleção natural, que é o que ele trazia, a evolução é algo não teleológico, ou seja, não é destinado aos fins. Ou seja, a evolução não é um fim. A evolução é uma constatação do que ocorre através das modificações, das mudanças, das seleções no ambiente em que aqueles seres estão vivendo. São as formas de adaptação daqueles seres em determinado ambiente. E essa evolução não exige
que um ser deixe de ser menos complexo para mais complexo. A evolução dos seres, eles podem se dar em sistemas mais complexos e eles podem se dar em sistemas unicelulares, porque se fosse assim, não existiriam mais amebas hoje, por exemplo, seres unicelulares, que as amebas seriam grandes sistemas de várias células diferentes, né? E não é assim que acontece. É justamente porque a evolução não depende de um sistema complexo para acontecer. É simplesmente uma adaptação ao meio. Só que, infelizmente, aqui na Terra, né, muitos sistemas que estabeleciam questões mais etnocêntricas começaram a trazer a evolução para outros conceitos. E os conceitos ligados à espiritualidade, ligados à religiosidade, não ficou fora disso, né? Então, muitas vezes, nós ficamos achando, por exemplo, que povos que habitam em comunidades silvícolas seriam seres primitivos. E povos que habitavam em zonas urbanas, com indústrias, com grandes sistemas de distribuição de serviço, de trabalho, seriam povos superiores, povos mais inteligentes, né? Seriam povos mais desenvolvidos ou evoluídos. E isso foi uma falha conceitual baseada numa proposta completamente centralizada no ego humano, quando nada disso existe. Porque o espírito que habita em uma cultura, ele pode muito bem habitar em outra. Então, um grande intelectual, um sábio de uma determinada época, ele pode habitar em qualquer desses ambientes. Não existe diferenças evolutivas entre os seres que habitam na Terra em relação às suas culturas, porque a evolução plantada, a origem da palavra evolução, ela é não teleológica, ela não se destina aos fins. Então, as estruturas culturais que são criadas são baseadas nas necessidades daquele ambiente. E simplesmente uma determinada compreensão política ou uma determinada sociedade, quando ela invade outra sociedade e estabelece seus próprios parâmetros naquela outra, ela está agindo de forma violenta. Ela está agindo de forma extremamente violenta em relação àqueles seres que habitavam em outro local, que não pediram de forma alguma que elas adentrassem ali. Então, essa civilização extremamente violenta, ela é mais evoluída. Qual é o parâmetro de evolução que nós devemos compreender, então, aqui? E outra, sociedades altamente industrializadas, elas começam a degradar o meio ambiente. E as sociedades ditas mais simples, né, em comunidades rurais, por exemplo, que elas não possuem esse nível industrializado e elas estariam fora da modernidade, vamos dizer assim, elas não agridem o meio ambiente. Então, evolutivamente, quem é que promove uma melhor sustentabilidade ao planeta Terra? É quem está destruindo? É quem vive do planeta? Ou é quem vive com o planeta? Isso são ponderações muito importantes para nós fugirmos justamente onde seria o nosso calcanhar de Aquiles. É promover a evolução pela evolução, como se fosse um fim, aí já seria um equívoco. E o segundo equívoco é comparar civilizações em povos e em épocas diferentes, como se uma fosse uma forma melhorada da outra, e tudo isso parte de sistemas que enraizam preconceitos, né, em torno de nós. Então, importantes discussões estão sendo travadas hoje em diversos meios acadêmicos, não acadêmicos e religiosos também, justamente para que nós superemos essas conformações, né? Basta pensar no nosso contexto, né? Na nossa religiosidade, os seres ufológicos, onde é que eles mais dão contato? Em muitas casas de Umbanda, que são completamente, muitas vezes, renegadas pela sociedade. Algumas ainda vivem de forma escondida, porque vai ser apedrejado, porque o sacerdote ou o zelador daquele culto vai ser perseguido, né? No começo do ano passado,
no Recôncavo Baiano, uma grande líder representante lá na comunidade de terreiro foi violentamente assassinada, né? Mas quando nós pegamos e percebemos a sociedade em que nós habitamos, nós percebemos que os sistemas ufológicos, eles vêm dar essa comunicação através de velhos, através de caboclos, através de Exus, por exemplo, ou muitas vezes, como nós pensamos, isso aqui é um ponto importantíssimo, né? O que são herês? Quem são os herês? Herês seriam realmente espíritos de crianças desencarnadas? Porque o espírito, ele se apresenta como quer, né? Mas esses herês, será que eles não vêm de outras realidades? É uma realidade paralela ou outro planeta, outro sistema? Não é? Fica aí a indagação. Já existem representantes, líderes da Umbanda que falam isso, né? Há algum tempo, os guias lá em Águas de Aruanda já falavam isso, que eles vêm de outros sistemas. Mas nós já temos visto alguns representantes da Umbanda no Brasil trazendo também isso aí, esse tipo de reflexão, esse tipo de pensamento, né? E aí nós encontramos lá em André Luiz, Evolução em Dois Mundos, um desdobramento um pouco mais científico da compreensão de Jesus quando falava que até hoje meu pai trabalha, né? Nada está parado, né? Tudo está em movimento. Então a lei de evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos. Justamente essa dinâmica universal, né? Que determinam os equilíbrios dos astros. São, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. Ou seja, ele está dizendo que a lei de evolução dos sistemas conscienciais, ela se equipara à lei de evolução que prevalece nos astros, né? Pode ser, justamente uma aplicação daquele princípio, daquela lei hermética, né? E o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima, mostrando essa interligação, essa evolução que se dá em realidades paralelas, mas muitas vezes complementares, né? Se não sempre. E também encontramos aqui na fala de André Luiz, no mesmo livro, a expansão da consciência, que é justamente a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus, que por força da lei divina deve merecer com o trabalho de si mesma a auréola da imortalidade em pleno céu, ou seja, o princípio inteligente em movimento, né? Se espírito é sinônimo de inteligência, o princípio inteligente em movimento, ele adentra a consciência humana e depois da consciência humana se promove ao reino angélico. E aqui nós entramos nas etapas atuais do que nós enxergamos no mundo moderno, né? Como a gente já falou um pouco agora, os efeitos da modernidade, eles estão completamente espraiados para todas as pessoas, praticamente de forma indistinta, a não ser que pessoas ou pequenas comunidades se isolem, né? De forma mais humilde. Então, vivemos um sistema ilusório, na ilusão de ser o que possuímos, né? Se os Vedas já trabalhavam milenarmente com a ideia do véu de Maia, a ilusão em que nós estamos conformados, ela está de forma muito mais contundente hoje, justamente por causa desse período, como o pai Damião colocou aqui, a gestação planetária. Nós estamos vivenciando as dores de contração do nosso planeta, que está gerindo a nova humanidade, né? Campos ilusórios e distantes, que ocasionam a perda de tempo, isso aqui é um tratado fundamental que o pai Damião traz lá nos 7 pilares da nova Terra, né? A gente precisa ter cuidado, né? E compreender que as nossas escolhas devem ser conscientes com base no tempo que nós temos aqui na Terra. E nos deparamos com religiões que desnorteiam verdadeiramente a vida do ser em experiência humana. Então,
elas possuem conceitos que aprisionam as mentes e afastam das suas verdadeiras essências. Então, as pessoas, elas se conformam ao sistema de crença religioso e começam a se moldar a partir daqueles sistemas. Só que Pai Damião, ele traz que a humanidade do futuro, ela já está promovendo educação que ela não vai se aprisionar no sistema, mas a educação, ela vai trabalhar com habilidades interiores e individuais que cada um possui intimamente, né? De forma que a pessoa não precise se circunscrever a um determinado sistema, mas aquilo que ela tenha seja expandido de forma ética, né? Seja expandido, trabalhado e promovido. E aí não veremos o que nós vemos hoje, né? Que é uma busca desenfreada por atingir sistemas econômicos, sistemas financeiros e elementares que não seriam as preocupações mais determinantes do ser encarnado, mas que é o que a gente acaba vendo. Então, nós criamos ilusões e muitas vezes nós ficamos com dificuldade de superar esses próprios sistemas. Infelizmente, caímos em teias de consumismo, né? Em teias de dificuldade de recuperação da nossa essência. Então, promovemos o quê? Promovemos uma vida de ansiedade, uma vida de saudosismo, lembrando de um passado que muitas vezes nós criamos de forma mitológica em nossa mente, um passado que nunca existiu, mas criamos um saudosismo em torno daquilo, nós criamos anseios por atingir algo que nós não estamos nem próximo de fazer, porque a vida demanda outros fatores, outras complexidades que são destoantes à razão daquela divindade pessoal, né? Então, isso tudo precisa passar pela nossa reflexão atual, né? Infelizmente, a humanidade hoje, ela vem se propagando como se fosse aquela pessoa procrastinadora, né? Vai deixando tudo para outro dia. Aí chegou também no espiritualista procrastinador, que deixa tudo para ser resolvido em outra existência, né? Se não chegar a outra existência. Quando a própria meta, que é a espiritualidade e os seres ufológicos também trazem, não é retornar em outra existência, mas é superar o ciclo de existências aqui no planeta Terra, né? É superar, é sair. E atingimos um individualismo o individualismo aprisionador. O auge, o ápice do individualismo, talvez possamos estar vivendo de forma mais contundente nesse nosso contexto atual. Então, superar o individualismo cego e compreender a nossa individualidade pessoal, a nossa ligação com os campos imortais, como coloca André Luiz, é algo que nós devemos fazer. Ou que fala Pai Damião, né, já dando spoiler do que eu vou dizer mais à frente. Justamente compreender a nossa origem, né? Ir em busca da nossa origem. Qual é a nossa origem? Então, chegamos no ciclo de racionalização do mundo, que é justamente isso, né? As relações humanas, elas são completamente instrumentalizadas hoje, elas não são muitas vezes respeitadas, né? Nós precisamos viver em uma vida que todas as coisas devem estar assinadas, todas as coisas devem estar expostas de forma transparente para que todo mundo veja, porque a nossa sociedade, ela tem como um dos princípios mais basilares a desconfiança. Então, uma sociedade que vive de desconfiança, uma sociedade que precisa de transparência, ela é uma sociedade que está em vias de adoecimento, se não já está prostrada em cima de uma marca, não é? E essa sociedade, ela vive no contrário do que Pai Damião traz como um dos pilares da nova Terra, que é a qualidade comportamental, que é o estado de mentira. Viver em estado de mentira, ele não faz jus ao estado de prece,
né? Que é a nossa integração com essa nossa divindade pessoal para atingirmos as culminâncias de dimensões mais superiores e de forma que a gente possa compreender, né? Dimensões mais sutis da nossa existência. E viver em estado de mentira pressupõe a falta de verdade em que nós existimos atualmente. Então, é por isso que trazemos a transparência como sendo um dos fatores que mostram, né, que nesse corpo, né, que está sendo analisado pelo legista, né. Então, Pai Damião, ele vem trazer alguns elementos e algumas situações importantes para que nós assentemos as bases da nova terra que vai albergar essa humanidade do futuro na Terra, né? Que é justamente viver em verdade, né? É sair do estado de mentira. Por mais simples que seja a mentira, vamos evitar, né? Não vamos mentir, vamos viver a verdade de forma honesta, ética e moral, né? Moral, a gente compreendendo que seja moral. É a moral trazida pelos seres extrafísicos, né? Qual é a moral? Não é a moral do mundo, né? Não é aquela moral relativa que está mudando constantemente ao longo das eras e ao longo dos contextos, mas é a moral, é a regra de ouro, né? Da ética, é a moral de fazer ao próximo o que você quer que seja feito consigo mesmo e não fazer a ele o que você não quer que seja feito consigo. Essa é a moral para a essência espiritual, né? Para a nossa divindade. É simples, né? Então vamos deixar germinar, Pai Damião, vamos deixar germinar a verdade do outro, a nossa verdade, né? Vamos buscar a nossa essência para que a gente tenha os direcionamentos do que importam a espiritualidade, né? E já já a gente vai trabalhar um pouco com essa questão da verdade interior, verdade pessoal. Cuidar sempre da invigilância, né? Vamos estar, não é viver no mundo selvagem, né? Viver de forma cuidar da invigilância é viver no estado de prece. Não é viver de modo aquela selvageria, né? Como a gente chama muitas vezes o hiperfoco. Então vamos manter o hiperfoco, porque o hiperfoco vai nos fazer enxergar situações. Mas quem vive em hiperfoco, com todo respeito, quem vive em hiperfoco é o antílope e a zebra na savana, porque está vendo se não vem um leopardo, uma chita, um leão caçar elas. Esses são os seres que vivem em hiperfoco. Eles precisam estar antenados o tempo todo. Então, se precisamos viver assim, precisamos ter cuidado um pouco, né? Dar uma parada, uma respirada, fazer uma meditaçãozinha e sair, ou pelo menos superar as regras do mundo selvagem, né? Lembrando sempre a recomendação de Jesus, né? Que nós devemos ser simples como as pombas, né? Mas prudentes como a serpente. Prudentes como a serpente. Prudência, que é um dos fatores cardinais importantes aí da nossa salvaguarda espiritual aqui na Terra. E continuando, o Pai Damião traz o despertar o caminho de retorno, justamente esse retorno à nossa origem monádica, né? As divisões da alma, em busca de conexão com os fractais da nossa alma, para justamente a gente compreender a grande consciência de inteligência e criatividade, que é o fator causador de todo o universo, né? Que muitas vezes a gente chama de Deus, que é a grande consciência de inteligência e criatividade, né? E esse caminho de retorno às origens, ele nos promove isso, né? A ressonância cognitiva, fundamental, nós podemos trazer também o princípio a lei da correspondência, do hermetismo, né? Então, a gente vai lá na tábua de esmeralda, e quando enxergamos, nós estamos aqui completamente em sintonia com o que Pai Damião vem trazendo, e de forma simples, que todos consigam compreender. Então, eu falo assim, quem está passando por um período de dificuldade, um estresse, está nervoso, quer conversar com o Pai Damião, abra a bênção vovô, você está conversando diretamente com o Pai Damião, ali lendo as palavras que ele vai trazendo.
quer se inteirar um pouco mais acerca do pensamento que a espiritualidade traz e faz as reflexões para a humanidade na Terra, os 7 pilares da nova Terra. E aí a gente vai complementando os nossos estudos e vai andando de mãos dadas mesmo com esses seres que vêm trazer esse conhecimento para nós, né? Os saberes ancestrais, aqui, o mestre Ashman, ele aborda isso de forma bem importante, né? A gente justamente ir em busca desses saberes ancestrais, ou seja, cadê cadê aquele neófito espiritualista que vem dizendo que as sociedades rurais, as sociedades silvícolas são primitivas, né? Isso muitas vezes é um esforço de preconceito. E a gente precisa superar esses sistemas que são nitidamente movidos pelaquela ignorância que para o Paramahansa Yogananda é o sistema contrário ao caminho divino, né? É manter-se em ignorância. Vamos compreender, vamos estabelecer o nosso senso crítico. O grande pulsar universal que Pai Damião traz, né? Então, quando ele fala Pai, Mãe, Divina Consciência, nós estamos ali, a lei de dualidade, também o hermetismo, né? Vivido e aplicado aqui, né? Então, tanto a lei de gênero, como é trazida lá, quanto a dualidade no sistema em que nós habitamos. Então, Pai, Mãe, Divina Consciência, ele abrange, ou ainda a gente pode relacionar também aos fatores da Trindade, né? A Trindade desde lá do hinduísmo, com Brahma, Vishnu e Shiva, até a Trindade que nós possamos estabelecer. Qual é a Trindade? Deus, Espírito, Matéria, Corpo, Mente, Espírito, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Todos eles são os sistemas trinitários, né? E que são estabelecimentos da lei da dualidade, lei dos gêneros, que muitas vezes o filho, né, ou a terceira pessoa, é o amalgamento ou o entrelaçamento das duas primeiras, né? Então, vamos compreendendo, vamos vivendo, vamos atingindo as realidades da nossa divindade pessoal, trazendo elas no nosso dia a dia, e vamos formulando essas ondas de conexão, que o mestre Ashman fala, né? Vamos percebendo esses códigos que ele vem lançando, né? Porque o mestre Ashman fala que os saberes foram lançados nas águas do planeta. Então, quem sabe, a gente vai investigando, vai buscando e descobrindo o que significa isso. O que são esses saberes lançados nas águas? Vamos consumir, vamos deixar de destruir, de poluir o nosso planeta, e vamos cada vez mais recebendo essas ondas, né? E de forma muito importante, ele diz para a gente registrar cada vez mais as rezas e os cânticos originais, né? Vamos rezar o sentido original que é dado aquilo ali. O que é que está sendo dito, o que é que está sendo trazido, né? Porque esses sistemas milenares que nós pretendemos, o que nós buscamos respeitar agora, é o resgate àquele nosso sistema originário do Pai, Mãe, Divina Consciência, trazido por Pai Damião. Então, vamos buscar, vamos vivenciar, vamos trazer a caminhada social e a jornada transcendental, a evolução em dois mundos de André Luiz, que ele trouxe, né? E Paramahansa Yogananda também, na autobiografia de Yogi, né? Ele vem trazendo isso. A caminhada social é fundamental para a gente compreender a convivência coletiva, e enquanto isso, nós vamos vivendo a jornada transcendental da nossa essência aqui na Terra, né? Então, a busca pelos ensinamentos de forma constante, né? A relevação, a análise com compaixão, sabendo agregar, jamais destruir ou segregar, são fundamentais para a nossa vivência e para que a gente atinja o autoconhecimento. Que o autoconhecimento também não é a finalidade em si. É como diz Pai Damião aqui, benção vovô de novo. O autoconhecimento é o ponto de partida para romper com a cultura kármica que há
há séculos ou até milênios pode nos ter aprisionado. Ou seja, a cultura kármica nos mantém. A finalidade é o quê? O autoconhecimento como ponto de partida para superar esses grilhões que a gente mesmo coloca, porque muitas vezes nós vemos coisas bonitas que nós nos relacionamos, mas começamos a interpretar da forma a nosso bel prazer, conforme o sabor que sentimos no nosso paladar. E aí nos equivocamos muitas vezes, né? Estabelecemos crenças onde só havia sabedoria. Então, vamos atrás das percepções dos aprendizados, ou seja, nunca vamos nos prender em conhecimentos. Vamos compreender que nós hoje temos níveis de conhecimento que podem ser completamente revolucionados e reformulados amanhã. Então, vamos, como diz Pai Damião, vamos acumulando percepções de conhecimento. Não vamos nunca nos prender a nada. Eu sempre penso que o estudo, o princípio fundamental do estudo é a humildade. Quando a gente for encarar um livro, quando a gente for ler, quando a gente for aprender alguma coisa, vamos aprender com humildade, né? Vamos esvaziar tudo que a gente tem por esqueça tudo e comece e encare o livro agora para a gente aprender. O que é que a gente vai conseguir extrair dali? Viver no bom ânimo, como sempre, buscando nossa essência, a nossa divindade pessoal e superando aquele estado de mentiras que a gente já abordou. E assim nós chegamos no Homo Universalis. O Homo Universalis, tanto abordado por Pai Damião, né? Que são os novos seres humanos que vivem de forma integral e consciente, pois ele se compreende como sendo parte da natureza. E agora ele não vai viver de exploração ou de subjugação da natureza, de todos os fatores naturais, sejam ela a flora ou a fauna. O Homo Universalis, ele vai viver em integração, ele vai viver com a natureza de forma equilibrada, jamais de forma prejudicial ou destrutiva. E assim, esse Homo Universalis, aqui a gente vai lá fazendo uma analogia, né, em Pietro Baldi. Pietro Baldi, ele tem um livro que é muito bom, é A Nova Civilização do Terceiro Milênio, em que ele está interpretando, ele está estudando o livro A Grande Síntese, que é um dos livros mais famosos e estudados dele, né? Então ele diz que o ser humano da nova civilização do terceiro milênio, ele superou a humanidade sensitiva, né? Ele superou a humanidade racional e ela agora ela é intuitiva espiritual. Ela vive mais internamente que o racional, porque o racional já vive internamente, ela vive ainda mais internamente, que é através da intuição, que ela vive no espírito. Ele é sábio, altruísta, emanado a todos os outros seres do universo. Sua fé e vida baseiam-se na honestidade, né? Pietro Baldi, que era um filósofo italiano, né? Chegou a morar aqui no Brasil uma época, e ele sempre dizia que quem escrevia os livros para ele era sua voz, não tinha nome, ele chamava de sua voz. Sua voz está dizendo, ele vai escrevendo, né? É sua voz interior. Aí muitas vezes as pessoas falam, não, era Francisco de Assis, ou era outro que escrevia os livros dele, era Jesus e tal. A sua voz a sua voz é a compreensão fundamental aqui da divindade pessoal, né? Então, só para finalizar, Tiago, Fábio, atingir, mas estou terminando, justamente queria deixar essas palavras as palavras de Pai Damião, que a gente encontra lá na página 97, dos 7 Pilares da Nova Terra, que é justamente a verdade interior. Pai Damião prega muito isso, né? É viver a nossa verdade. A nossa verdade não é uma simples opinião. A nossa verdade não é um simples ponto de vista, né? A espiritualidade prega a importância de sermos nossas próprias religiões, nossas próprias estruturas de conexão espiritual. Os templos existem para estimular essas conexões, ou seja, viver em coletividade, né? Os templos existem para isso. Mas somente nós podemos empreender a partir das nossas verdades construídas. É o quê? É fazer desabrochar de dentro de nós aquela nossa divindade integradora e pessoal.
Então, que possamos viver essa verdade dessa humanidade que estará viva, vivenciando aqui e promovendo de forma integradora a espiritualidade e o futuro do nosso planeta. Então, desejo muito obrigado. Quer dizer, agradeço a todos e finalizo nossa apresentação aqui. Muito obrigado.